A pauta agora é a saúde dos olhos e um problema muito comum, mas que às vezes é ignorado, a miopia. Por isso, a qualquer sinal de dificuldades de enxergar um objeto, recorra sempre ao diagnóstico de um especialista. Se de repente sua visão ficar assim embaçada ou pouco borrada ao tentar enxergar objetos distantes, pode ser que a miopia já se instalou. Mas o que é a miopia mesmo? Dr. Alex explica pra gente. A miopia é um dos tipos de graus que existe, que é onde a pessoa apresenta dificuldade de enxergar para longe. Então ela tem a visão de longe um pouco mais embaçada e o grau de embaçamento vai decorrer do tipo do grau dessa miopia, se é um grau mais simples ou um grau maior. O especialista diz que a miopia pode surgir de uma vez só ou se instalar gradualmente. O problema é que os mais jovens apresentam cada vez mais cedo o problema, principalmente pelo uso exagerado do celular. O principal fator da miopia, ele é um fator hereditário, então o histórico familiar ele é muito importante no quadro. Mas existem os fatores ambientais também, né? Então hoje, atualmente, um dos principais fatores é o uso dos telefones celulares, o uso de computador, então quando você força um pouco mais a visão para perto. Então isso a longo prazo pode sim desenvolver um quadro de miopia. Então é verdade que até por esse uso exagerado de tecnologia, cada vez mais os jovens estão tendo problema, estão tendo a miopia? Então, recentemente a gente teve vários estudos provando isso, o quanto que o uso da visão para perto nos tablets, celulares, computador, o quanto isso está sendo influenciado a desenvolver quadros de miopia, né? Então isso até é uma preocupação hoje na Sociedade Médica de Oftalmologia. A gente está fazendo estudos, né, provando isso, e atualmente está até em desenvolvimento tratamentos com colírios para tentar minimizar esses quadros de miopia que estão sendo elevados decorrentes desses aparelhos aí. Uso de óculos ou lentes de contato para correção, cirurgias e até um colírio especial são algumas das soluções para resolver ou pelo menos controlar a miopia. O principal tratamento da miopia hoje, ele é o óculos, né? O uso das lentes corretivas, né? Mas a gente dispõe das lentes de contato, né? Na verdade, a miopia não é o tratamento em si da miopia, é a melhora da acuidade visual para o paciente. Então a gente tem que pensar na quantidade visual, quanto que esse paciente vai chegar de visão. Então a gente tem que corrigir esse erro refracional. Então as lentes corretivas vão entrar nisso aí, que são o uso de óculos e as lentes de contato. Existe também outras formas da gente minimizar a questão do grau. Então, são as cirurgias refrativas. Então, o paciente que após uma avaliação médica e a gente provar através de exames que ele é apto à cirurgia, em uma idade que seja liberada, e a gente faz a intervenção cirúrgica. E agora, atualmente, igual eu citei anterior, está tendo estudos onde está se comprovando o uso de um colírio que pode sim usar em crianças a fim de tentar minimizar o quadro de elevação dessa miopia, entendeu? Mas o mais importante mesmo é a gente corrigir o erro refracional, independente qual que seja lente de contato, óculos ou cirurgia, para a gente chegar no máximo da acuidade visual para benefício do paciente. Bom, além da consulta periódica aí, né, com um oftalmologista, quais seriam as dicas para que a gente pudesse, pelo menos, retardar o problema ou mesmo ficar livre da miopia? Então, a avaliação ela tem que ser periódica. Por quê? Porque a gente está lidando, principalmente em crianças, por exemplo, a gente está em fase de desenvolvimento, né, cognitivo, então por isso que a gente tem que chegar no máximo da visão. Então, mas em adultos, sim, aqueles que são aptos, a gente pode pensar em cirurgia refrativa, né, a fim de minimizar ou até mesmo de zerar, que o intuito da cirurgia é zerar o grau, né, e o acompanhamento periódico, que é independente de ter miopia ou não, a gente tem que estar acompanhando periodicamente com o médico especialista, que é o profissional apto a esse tratamento.